Aleluia. Qual é o nosso decreto, irmãos, para esse ano? Mais uma vez, bem forte. É o ano entre céu e terra. Amém? E o versículo que estamos meditando é Mateus 6, versículo 10. Vamos falar bem alto. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Diga, na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha nação. Amém, irmão? Seja feita a vontade do nosso Senhor. Efésios 1, versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Isaías 54, 2, o que nos diz? Amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, estica as tuas cordas e firme bem as tuas estacas. Amém? Então, abra mesmo a sua mente, peça que Deus te dê revelação daquilo que você lê, na palavra que você ouve, para que tua posição, né, de imaturo desapareça da sua vida. Amém, irmão? Vamos atingir aquela posição de maturidade, onde Deus pode nos usar e viver uma vida assim, com essa posição, né? Então, eu estava falando na intercessão, assim, como é difícil você pegar uma criancinha de 2 anos e conversar com ela. Ela não para. Você fala, senta aqui, vem cá. Eu falo, Reinaldo, vem aqui com a vovó. Ele já fica... Não consegue parar. Por quê? Faz parte da idade deles, né? Mas, infelizmente, muitos de nós não é diferente. A gente chega para Deus, fala. Aí, quando vai ler a palavra, Deus quer falar. E ele me disse assim, filha, eu quero falar, mas quando eu vou falar, ele já saiu correndo. Então, isso aí é uma característica de imaturidade. Então, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, nos capacite, né? E o que faz você adquirir essa maturidade? É ouvindo a palavra, meditando nela e cumprindo a palavra. Não só ouvinte, né? Mas praticante da palavra. Então, você vai ser o quê? Vai ter maturidade para Deus falar contigo, você ouvir e obedecer. Amém, irmão? Essa é a meta de cada um do cristão que busca agradar ao Senhor, é ser tal qual Jesus. E Jesus deseja que você seja assim. E nesse período desse ano, esse Gênesis 1, de 1 a 3, precisa ser bem trabalhado, você medite bastante, que você vai ver atrás da letra, né? O que ouvimos. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, observa que Deus criou primeiro os céus, diga, primeiro Deus criou os céus, e depois a terra. Então, e o segundo, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Outra tradução diz, pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui você vê o Espírito pairando, né, sobre a terra, e Deus falando, né, ordenando, haja luz, e tudo acontecendo. Então, tudo que você precisa, irmãos, tudo que você deseja, vem do céu. Diga, tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, vem do céu. Diga, tudo. Mas nós temos uma mente tão focada nas coisas da terra, né? Nós somos assim, tão focados aqui, tão presos das coisas da terra, que só conseguimos pensar nas coisas da terra e tudo que existe aqui. Porque na sua mente, quando você fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí você, se tivesse que escrever isso, falaria o quê? Criou a terra e os céus. Mas não é assim. O certo você está sempre focando no céu, porque de lá vem todas as coisas. Amém, irmão?
Então, nos ocupamos buscando na terra aquilo que precisamos e não olhamos para o céu. Corremos aqui atrás de tantas coisas que a gente precisa, né? E não olhamos para o céu. E Deus quer nos ensinar que tudo começa a partir dos céus. Diga, tudo começa a partir dos céus. E por isso você precisa ter essa revelação, para você compreender que a vida cristã não é esse peso, essa dor, essa angústia, essa luta. Quando você entende essa verdade, é tão mais tranquilo. E aí você vai ver que quando Jesus dormia naquela tempestade, porque a vida cristã é tranquilo. Dá para você dormir na tempestade, amém, irmão? Então, se você recebe algo dos céus, aquilo vai se manifestar na terra. Amém, irmão? Você recebe no céu e manifesta na terra. Então, quando Jesus viu cinco pães e 2 peixinhos, ele olhou, ele disse, tem 5 pães e 2 peixinhos. E sabe para quantas pessoas? Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ele precisava alimentar aquela multidão. Então, o que ele fez? Tudo o que ele tinha nas mãos eram 5 pães e 2 peixinhos. Então, a primeira coisa que Jesus fez, não olhou aquilo e a multidão. Primeira coisa que nosso Senhor fez foi olhar para o céu. Ele olhou para o céu, olhar para o Pai, porque Jesus sabe que é de lá que vem toda a provisão. Diga, do céu vem toda a minha provisão. Amém, irmão? Então, nós precisamos ter essa certeza absoluta dentro de nós. Então, irmãos, toda cura vem do céu. Diga, toda cura vem do céu. Toda vida vem do céu. Diga forte, irmão, toda vida vem do céu. Então, toda provisão vem do céu. E toda sabedoria que você precisa vem do céu. Amém, irmão? Tudo, eu não sei como. Ninguém pode mover sem a sabedoria de Deus, irmão. Que a sabedoria do homem é tão limitada. Para você educar um filho, você precisa ter a sabedoria de Deus. Não tem como educar, você pode até tentar, mas não vai conseguir educar um filho no caminho do Senhor se não tem a sabedoria de Deus. Porque cada criança é diferente. Eu tive 4 filhos e cada uma tem temperamento diferente e reações diferentes. Então, é só a sabedoria de Deus, amém, irmão? Então, nós precisamos desenvolver essa habilidade de extrair, né, de alinhar nosso pensamento com os céus, nos unir mesmo, tudo aquilo que o Senhor tem disponível para nós. Então, o que são as igrejas na terra? Diga, as igrejas são embaixadas na terra. Em toda parte do mundo tem as embaixadas. Você vê uma igreja, saiba que se ela prega Cristo centralizado no centro, ela é embaixada dos céus. Amém, irmão? Então, as regras que você vai tocar a sua vida é a regra que é a palavra do Senhor. A Bíblia é a nossa constituição. Amém? Nós precisamos segui-la, irmão. Quantos erros você vê na nação quando a pessoa não segue a Constituição? E não vai ser diferente com a minha vida e com a sua quando você não segue a Constituição do reino. E a Constituição do reino é a Bíblia Sagrada, amém? Não importa o tempo, que vem tempo, passa tempo, a Bíblia é a verdade absoluta, amém, irmão? Então, Deus quer que vivamos constantemente interagindo com os céus. Constante. Você vai ter essa habilidade, essa facilidade de interagir com os céus. Amém, irmão? Então, você precisa entender que Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. Porque, às vezes, você fala, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Mas é um principado, potestade, poderes e domínios vencidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você precisa usar o nome de Jesus, a autoridade que Ele te deu, e colocar Satanás no lugar dele. Porque Ele sabe até quando. Vocês conhecem essa verdade, né? Então, ele vai até um momento
que você permite. Quando ele vê que você descobriu tua posição em Cristo, ele vai embora. Ele sabe que ele é derrotado. Amém, irmão? Então, o inimigo quer que você se guie por aquilo que você vê. Ele quer que você se guie por aquilo que você vê, que você toca, entendeu? Para quê? Por quê? Você, às vezes, ora para um filho. E aí, aquele filho, ao invés de melhorar, piora. Aí, o que ele quer? Quer que você veja, fica seguindo pelo aquilo que você vê. Mas você não pode mover-se pelo aquilo que você vê. Você fecha os seus olhos e olha para Cristo, que é aquele que quebra qualquer tipo de coração, irmão. Isso que eu digo, não tem oração mais eficaz que a oração de uma mãe. Eu posso orar pelo teu filho, mas eu não oro pelo teu filho como você ora. Amém, irmão? Porque você olha o filho, até o gesto. A gente adquire, como mãe e pai, até o jeito de olhar. Você sabe que o menino está bem ou está aprontando. E quando você ora, isso fica muito sensível, você percebe isso muito. Quando você é uma pessoa que busca, e eu te aconselho, mãe, se você não é uma mulher de oração e você não é um homem de oração, tem filhos, se tornem. Porque você vai ficar admirado como Deus, Ele te mostra. Porque, naturalmente, você já tem essa habilidade de ver as coisas. Mas, quando você ora, vai ficando muito mais claro. Você vê mais, escuta mais, e você tem mais, jeito para orar, formas para orar. Porque Deus não quer expor você, filho. Vai contar tudo para minha mãe, não. Ele quer mostrar tão qual preso e em perigo você está. Perigo de morte, perigo de doenças venéreas, de loucuras que você pode estar passando por aí. Então, Deus não vai te expor, mas vai mostrar. Amém, irmão? Então, se torne uma pessoa de oração, ainda mais, se você ora pouco, ore mais para os seus filhos, e Deus vai lhe mostrar antes que aconteça. Geralmente, Deus mostra antes. E, às vezes, quando você não é fiel, atento a isso, aí a coisa vai ser mais complicada. Mas, quando Deus mostrou, incomodou, levante-se em intercessão e vai seguindo as direções do Espírito Santo. Amém, irmão? E Deus vai mostrar para livrar teus filhos. Então, sempre veja o inimigo derrotado, porque Jesus já o derrotou. Amém? Então, não fica olhando aquele filho que piorou. Ele piorou. Não. Você fala, eu creio que Jesus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa é a verdade. E meu filho vai servir o Senhor e entra em oração e faz a oração de tudo que o Senhor lhe orientar. E entra em línguas e ora e declara, unge as coisas que ele tem, faça acontecer. Amém, irmão? Então, o que ele quer fazer? Ele quer que você não persevere em oração. Se você não perseverar em oração, ele quer que você desista. Vamos desistir. Então, não continuar crendo que Deus, Ele é capaz de fazer aquilo que você está pedindo. E Ele diz que além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, sem ansiedade, sem temor, continue orando. Amém, irmão? Então, sempre veja o inimigo derrotado, porque Jesus já o derrotou. Amém? Então, todo Israel, ele viu Golias por 40 dias e 40 noites, gritando, blasfemando, aquele gigante feio, horroroso, imenso, gritando, zombando do povo de Deus, 40 dias e 40 noites. Mas apareceu quem? Apareceu Davi. Davi olhou aquilo e disse assim, como que esse incircunciso ousa desafiar e zombar do exército do Deus vivo? Ele disse isso, irmãos. E como ele chama de incircunciso? O que quer dizer isso? Incircunciso, ele se referia à aliança de Deus. O povo de Israel, com o povo de Israel naquela época, a aliança com Israel era marcada pela circuncisão. Hoje, na aliança, Deus marca seu povo no interior, não é mais no exterior. Amém, irmão?
é lá dentro, escrevendo a lei nos nossos corações e selando com o sangue de Jesus. Então, temos uma aliança, amém, irmão? Quando estamos andando, temos uma aliança com os céus. Somos aliançados com Deus. Então, não permita que o inimigo zombe da sua cara. Amém, irmão? Então, por isso, Davi o chama de incircunciso. Como ele ousa desafiar o povo que tem uma aliança com Deus? E Davi foi o único, irmão. Estava todo aquele exército, e não era o povo, era o exército. Os homens guerreiros de Israel, todo com medo, tremendo, apavorado de ver aquele homem blasfemando. Me dê um homem, eu quero lutar com ele. E aquela humilhação toda. E Davi foi o único que entrou em cena sabendo que Golias já estava derrotado. Amém? Ele olhou para ele não mediu Golias para o seu próprio tamanho, mas ele mediu para o tamanho do Deus que ele servia. Amém, irmão? Então, nós somos o povo da aliança. Diga, eu sou o povo da aliança. Então, nós temos Deus a nosso favor. Se Deus está a seu favor, meu Deus, como que você ousa temer, irmão? Não tenha medo, amém, irmão? Então, Ele está a nosso favor e Deus é por nós. Então, se Ele é por nós, quem será contra nós? Será a doença, irmão? A doença? Será a depressão? Ela vai se levantar e vai estabelecer dentro de você, você vai deixar? Não permita não, nem depressão, nem a doença, nem um tipo de vício, irmãos. Porque às vezes a pessoa foca muito em vício, né? O povo pensa droga, bebida. Isso também são vícios, mas existem vícios terríveis de internet, de imoralidade, né? de pornografia. Isso não vai prevalecer. Amém, irmão? Se Deus é por você, que isso não é contra você. Amém, irmão? Esse gigante precisa cair. Então, mas se Deus está do seu lado, o que poderá ser contra você? Diga, ninguém, nada. Quem poderá ser contra você? Então, nós precisamos entender que tudo começa primeiro no céu. Diga, tudo começa primeiro no céu. Então, toda a provisão está no céu. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a provisão de salvação e redenção, veio de onde, irmão? Veio do céu. Amém, irmão? Tudo começa no céu. Então, assim como a chuva, Isaías 55, 10 e 11, que diz assim, como a chuva desce, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, irmão? O poder de você estar falando, profetizando a palavra do Senhor. Então, voltando agora, vamos ler mais uma vez Gênesis 1. Então, o 2 e o 3, o versículo 2 e 3 diz assim, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre essas águas, né? Então, irmãos, quando você está passando por alguma situação difícil, e que tem trevas dentro de você, na escuridão, a pessoa chega até a expressar, ela diz assim, eu não sei para onde eu vou. Eu estou tão perdido que eu não sei nem onde eu vou. Então, essa expressão de alguém que tem trevas dentro de si. Então, quando você está passando por alguma situação difícil, saiba que o Espírito Santo, ele te aquece. Amém, irmão? E enquanto isso, ele vai preparando para você a resposta e a luz que você precisa. E vem esse milagre, amém, irmão? Tanto é que quando você está orando, você fala, ai, veio uma luz. Eu até chamo a expressão assim, né? Que ideia, que luz, né? É o Espírito Santo trazendo luz. Então, a palavra pairava, aqui é usada, na verdade, a expressão dessa palavra é quando uma galinha está chocando seus pintinhos.
Ela está sobre os pintinhos, aquecendo esses pintinhos até que eles nasçam. Amém? Então, se você quer ver alguma promessa de Deus se manifestar, essa palavra é como chocar. Amém, irmão? Então, sente-se em um lugar silencioso, irmão. Tranquilo, porque não é possível que em 24 horas você não tenha esse momento. Se não tem, você vai fazer acontecer. Amém? Algum tempo de sossego que você tenha. Às vezes vai ser dentro do seu carro, né? Não sei aonde. Mas algum lugarzinho você vai ter um lugar. Sente-se em silêncio, em um momento que você pode ficar quieto e apenas imagine-se vivendo essa passagem que você leu. Um exemplo, o Salmo 23. Um exemplo esse, né? Então, você senta ali e começa a se imaginar, dizendo, o Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. É nada. Não vai me faltar saúde, sabedoria. Não vai me faltar proteção, oportunidades. Amém, irmão? Não vai me faltar sabedoria. E ali, o Senhor vai te ministrar nesse período que você está meditando nessa passagem. Amém? Mas como nós teremos essas bênçãos aqui na terra, a manifestação delas? Fazendo como as aves fazem, chocando sobre elas. Amém, irmão? A galinha fica ali aquecendo os seus ovos até nascer os pintinhos. E quando você vê essa imagem, é uma imagem de amor. Ela fica ali, você vê que ela dificilmente se alimenta, ela fica o tempo todo ali com aquele cuidado, até que nasça. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos meditando. Não deixa o inimigo vir e tomar aquela palavra que você tem meditado, que tem buscado, né, entender mais. Então, você vê, Jesus falou isso para Israel. Em Mateus 23, 37, olha o que Jesus fala para Israel. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, essa é uma expressão que Deus usa, uma expressão de amor. Então, lembre-se disso, irmãos. Aqui você vê Deus querendo fazer algo bom para Israel e Israel rejeitando. E o Senhor fala isso com muita tristeza. Então, lembre-se disso, você pode rejeitar o amor de Deus. Como? Não correspondendo o amor dele. Amém, irmão? Então, Deus muitas vezes usou asas para expressar sua proteção, seu amor, seu cuidado. Ele sempre usa essa comparação para você entender. E você vê em Deuteronômio 32, 11... diz assim, como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia como ele, Deus estranho. Então, ele está comparando, né, como o Senhor levou o povo de Israel, sem a ajuda de qualquer outro. Ele sozinho fez agitou-se sobre aquela expressão que a águia faz, mexe com os bichinhos e depois coloca em suas asas e os conduz ali, né? Então, é uma expressão que Deus usa. Você vê isso também no Salmo 91, no versículo 4, que esse salmo é um salmo de quê? Proteção. Todo mundo ama esse salmo, de fato, é um salmo de proteção. E ele diz assim no versículo 4, ele te cobrirá como? Com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, o Senhor usa essa proteção de penas e de asas como cuidado sobre nós. Então, vamos imaginar isso. Porque há um segredo, irmãos. E eu gosto muito de segredos, né? Quando eu vejo que tem um segredo, então, de viver uma vida celestial com realeza. Sabia que você pode viver aqui na terra uma vida celestial com realeza? Amém, irmão?
você pode ter essa vida na terra, até mesmo no seu caráter. Você pode ter um caráter celestial. Você não precisa chegar lá, quando eu morrer, eu vou ter um. Não. O Espírito Santo já está aqui para que você tenha esse caráter maravilhoso de Cristo aqui na terra, manifestando em mim você. Amém, irmão? Então, até mesmo o seu caráter, para que todos possam sentir, sabe o quê? O perfume do céu. As pessoas vão ver na tua vida a presença de Jesus, esse perfume dos céus. Amém, irmão? Então, eles perceberão que estão na presença da realeza. Amém, irmão? E o povo vai te dizer, o que tem em você? Tem uma luz, tem uma áurea, sei lá o que eles vão chamar, né? Tem alguma coisa aí que, olha, é forte. E eu até me arrepio. Pode dizer, a presença de Deus na minha vida. Amém, irmão? Amém, irmão? Então, não é vestir roupas caras. Muitos fazem isso. E ainda exalam pobreza. Às vezes, as pessoas estão vestidas em coisas caríssimas. E têm carros luxuosos, mas exalam a pobreza. Porque a pobreza é um espírito. Amém, irmão? E tem pessoas que se vestem simples, mas ainda com aquela simplicidade, quando você está com elas, você se sente nos céus, amém, irmão? Então, Deus é essa presença maravilhosa em nós. E dentro de nós tem essa presença do Espírito Santo. Então, essa deve ser a característica normal do cristão. O padrão de vida normal do cristão, amém, irmão? Essa presença radiante dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Então, ser como Cristo na terra é o meu alvo. É o teu, irmão? Então, diga, meu alvo é ser como Cristo na terra. Amém, irmão? Com a mesma sabedoria, com caráter, com tudo aquilo que ele movia aqui, com o seu poder manifestando. Então, sabe o que destrói famílias, irmãos? Que a gente vê, eu aconselho muito. Então, eu vejo o que destrói famílias são aqueles pequenos aborrecimentos. Nós ficamos mal-humorados tão rápido. Sabe por que você fica tão mal-humorado muito rápido? Você irrita rápido? Porque essa vida celestial não está reinando na sua vida. Amém, irmão? Por isso nós ficamos tão mal-humorados tão rápido. Porque não temos uma vida celestial. Você precisa ter essa vida celestial, irmão. Amém? Porque você pode viver Cristo aqui na terra. Aqui é céu andar com o meu Senhor. Isso é um fato. Você pode ter uma vida que reflete essa presença que está em você. Então, irmãos, para viver uma vida celestial na terra, o segredo é viver conectado nos céus constantemente, irmão. Amém? Ter essa habilidade de saber que você está conectado com os céus. Amém? Então, a beleza da santidade. O que é ser santidade? Sem santidade ninguém vê a Deus. O que é santidade? É ser igual a Cristo. Amém? Santidade é ser igual a Cristo. Diga, santidade é ser igual a Cristo. Então, a beleza da santidade é ser igual a Cristo. Viva conectado nos céus e você será celestial. Esse é o alvo, esse é o plano. Meu plano é ser santo. Então, é ser igual a Cristo. Amém, irmão? Então, por isso, tudo começa nos céus e então se manifesta na terra. Começa lá, mas não fica lá. Manifesta aqui. Amém, irmão? O caráter de Cristo não fica lá. Manifesta aqui, na minha vida. A beleza de Cristo se veja em mim. Né? Então, essa beleza manifesta aqui na terra. Amém, irmão? Então, tudo aquilo que você está meditando, chocando, né? Tudo que você está orando, tudo que você está pedindo para Deus, receba dos céus. Isto se manifesta na terra. Amém? Então, tudo aquilo que você está ali visualizando, pensando, né? E só meditando naquilo, constantemente, vendo aquilo, vai manifestar na terra, irmão. Amém? Então, o Salmo 91 diz que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, diariamente. Amém? Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você vai estar
seguro. E nenhum mal vai te suceder, não, nem a você, nem a sua família. Amém, irmão? E nenhuma praga, nenhuma doença chegará à tua tenda. Amém, irmão? E aí todo mundo dizendo, não, porque Rondônia tem muito câncer. Então, o que você vai fazer? Pega uma passagem e diz, comerei, beberei, né? Coisas mortíferas e nada me causará dano. Amém, irmão? Então, você precisa ter essas coisas no teu coração. Então, irmãos, o céu é mais real do que a terra. É mais concreto do que a terra. Amém, irmão? O céu não é uma coisa abstrata, ele é mais concreto, verdadeiro do que a terra. Então, nós temos mais consciência da terra do que do céu. Essa é a verdade. Nós vivemos aqui, temos mais consciência daquilo que vimos, tocamos, sentimos, né? Mas Deus inicia tudo nos céus. Diga, meu Deus, inicia tudo nos céus. Então, devemos estar mais conscientes dos céus. Diga, eu quero ter mais consciência dos céus. Amém, irmão? Então, você precisa ter mais conexão com o céu, diariamente, diariamente. E você será mais útil na terra. Quanto mais conexão com Deus, mais útil você será na terra. Eu lembro do médico em Manaus, que ele tem mais de 20 anos, que ele faz cirurgia, nunca teve um óbito. Isso é celestial, irmão. Sim ou não? Ele ora, Deus mostra, e ele vai, ele nunca teve óbito. Então, ele tem uma fila, o ano todinho, para ser operada por ele. Todo mundo vai querer, óbvio, né? E ninguém quer ser operado por outro, quer ser operado por ele, porque não tem óbito. E ele disse, isso é Deus que faz comigo. Então, dá para você viver aqui na terra, né? Essa vida celestial. Então, você precisa ter mais conexão, porque aí vai ter essa sabedoria, essa habilidade. Viva uma vida celestial, irmãos. Amém? Lembra, onde é o esconderijo do Altíssimo? Que nós já sabemos onde é. Porque, às vezes, o esconderijo do Altíssimo, tem muitos que não sabem nem onde é. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Eu queria estar, mas eu não sei onde é. Onde está o esconderijo do Altíssimo? Onde? Pode falar, não tenha medo. Hã? Jesus é o esconderijo do Altíssimo, irmão. Diga, Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Amém, irmão? Hoje todos nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Estamos em Jesus. Amém? Então, suas bênçãos começam nos céus e se manifesta na terra. Você vê Colossenses 3, 1 e 3? Mais uma vez, para você não esquecer. Onde está o esconderijo do Altíssimo? Fala, Jesus me esconde. Amém? Então, onde é o esconderijo do Altíssimo? Em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo, você está no esconderijo do Altíssimo. Amém? Olha Colossenses 3, de 1 a 3, o que diz? Já que foste ressuscitado com Cristo, já foi ressuscitado com Cristo? Buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está onde? Escondida com Cristo em Deus. Diga, minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então, você não foi criado para viver focado só nas coisas da terra, irmãos. Você não foi salvo para isso. Deus te salvou para viver em Cristo, totalmente conectado com Ele. Amém, irmão? Então, você pode, em Cristo, superar as irritações, as brabezas, né? Os nervosismos, os ciúmes. Em Cristo, você pode vencer e seguir esses aborrecimentos diários. Porque o que torna o casamento e uma família pesada é esses aborrecimentos diários. Então, imagine se você não se irritasse nos seus relacionamentos. Imagina, não se irritasse com sua esposa, nem com seu esposo, nem com seus filhos. Não seria maravilhoso? Não seria celestial? Amém, irmão? E essa é uma posição que o Senhor quer. Então, se não se irritasse facilmente, você, como mudaria a sua vida com a sua esposa? Né? Como seria a educação dos seus filhos? Se você se irritasse menos, né? Então,
se fosse muito difícil você se irritar. Você quer chegar a essa posição, irmão? Amém? Então, isso é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo formando em mim vai me levar a essa posição. Em você que sabe isso, te leva, sabe o quê? Sucesso. Você vai ter sucesso no seu casamento. Sucesso como educador de filhos, né? Sucesso no teu trabalho. Porque você vai ter o seu temperamento controlado por Jesus. Amém, irmão? Então, faça tudo como ao Senhor. Consciente. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, faça tudo no seu trabalho, na sua casa. Às vezes você gasta tanto tempo fazendo um almoço, né? Que desgastou um tanto, né? E aí a pessoa senta para comer, sua família, e nem agradece. Porque já é educado, é mal educado você não agradecer, né? Não agradece e nem elogia. E ainda complica mais criticando. Mas, gente, às vezes a pessoa ficou ali 2 horas cozinhando. Ah, mas queimou arroz. Mas, gente, todo dia queimou arroz? Então, vamos cultivar essa educação, amém, irmão? Então, quando, às vezes, o marido traz alguma coisa, traz uma flor, aí a mulher já não gosta muito de flor, né? Ai, tá bom, obrigada, bota lá. Mas o fato dele ter saído, parado, comprado uma flor, ele se importou com você, lembrou de você, amém, irmão? Ah, não comprou, pegou do vizinho, não importa, ele lembrou de você. Agradeça, fala, muito obrigada, amor. Dá um beijinho aí. Construiu. Amém, irmão? Entendeu? Fala, mas onde você pegou essa flor? Onde você roubou essa flor? Aí destrói essas atitude, entendeu? Nós precisamos construir. Então, são coisas pequenas que você pode fazer. Então, faça tudo como o Senhor, consciente que você está escondido em Cristo, amém? As pessoas não verão, mas você sabe que Jesus vai olhar. Jesus está vendo a atitude do teu coração, amém, irmão? Aí eu cozinhei orando, e esse ingrato come e ainda critica a minha comida. Eu vou mais cozinhar, não. Compre aí. Vai lá, peça lá que eu não vou fazer, não. Aí você pode ver, quando vê uma mulher muito mal-humorada, que não quer cozinhar, você deixou a desejar. E o mesmo para o homem, que às vezes é um homem que faz uma comida tão gostosinha, tão maravilhosa, e ninguém fala nada. E a gente fica pedindo pelo menos um aqui gostoso, né? Ah, fica tudo quentinho, não fala, comendo. Então, a gente precisa expressar o amor falando, irmão. Mas ainda que não falaram, Deus viu o seu coração de cozinhar e preparar essa comida. Amém, irmão? Então, quando Deus te levanta, irmão, isso aqui é um segredo muito bom. Deus te vê e não importa se ninguém viu o que você fez. Não importa. Deus vê o que você fez e Ele te levanta. E quem o Senhor levantar, ninguém é capaz de derrubar, irmão. Amém, irmão? Então, fica tranquilo, não tente mostrar o que você está fazendo. Deus é que vai te levantar, como fez com José. Amém, irmão? Então, como Cristo, você deve ser como águia, muito livre. Isaías 40, 31 tem promessa para nós aqui, ó. Mas os que esperam no Senhor, você espera no Senhor todo dia, irmão? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Está fraca a sua força, irmão? O Senhor vai renovar, amém? Diga, eu recebo agora, amém? Subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa aqui são características de jovem, não é não? Então, o que o Senhor está prometendo aqui? Uma juventude renovada, irmão. Amém, irmão? Ele está renovando a sua vida. Tem gente que fala, eu estou ficando velho, Até que, gente, toma a Santa Ceia diferente. Você fala assim, na mão, o Senhor deu uma pele de bebê. E ele não era nem seu filho. E eu sou sua filha, eu sou seu filho. Amém, irmão? Então, Santa Ceia, isso vai te dar uma juventude, não só na pele, mas no seu dia a dia. Você vai se correr e não vai se cansar, amém, irmão? Então, tome posse dessas verdades. Então, tenha uma vida celestial. Esse é o segredo de Jesus.
Por isso ele dormia na tempestade, porque ele sabia que Deus o ama e Deus estava cuidando dele, amém? Então, irmãos, eu quero te dar um conselho. Você pode ler 3 capítulos, 10, sei lá quantos capítulos você lê. Mas dessa porção que você leu, tire aquela que tocou teu coração, uma porção que te tocou. Pega essa e começa a meditar nela, né? Gasta tempo e fica com aquele versículo, diz que o Senhor está falando comigo aqui. Tome posse daquilo ali. E eu te aconselho assim, deixa o Espírito Santo falar com você sobre aquela passagem. Não leia os comentários, irmãos. Aqueles comentários, Deus falou com os comentaristas. Mas agora Deus quer falar contigo. Então, antes de ler qualquer coisa, qualquer comentário, receba dele aquela palavra. E procura ouvir o Espírito Santo. O que ele está falando ali? O que está dizendo primeiro? Pegou aquela palavra que já te alimentou, daí depois, aí que o Espírito falou com você, você pode estudar o grego, o hebraico, e pesquisar e ler os comentários, mas ele já falou contigo, amém, irmão? E ele deseja isso, ele deseja falar com você, essas porções diárias alimentam muito o nosso ser, amém? Então, Jesus vivia na terra consciente do amor do seu Pai, ele tinha certeza que era amado. E Jesus vivia nessa condição, ele sempre tinha essa consciência que ele era amado pelo Pai. Lembra quando o Senhor disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, amém? Esse é o que ele sabia que Deus o amava, e é assim que você deve viver nessa terra, irmãos. Eu e você precisamos entender e receber esse amor. Viva sabendo que Deus te ama, amém? Embora o inimigo chegue dizendo besteira, você fala, ai, cala a sua boca, Deus me ama. Amém, irmão? Deus te ama muito. Então, creia nessa verdade. Viva no amor dele, irmão. Viva no amor dele. Isso é viver andando com o Senhor. E João fazia isso. Você viu que João, não é que os 12 discípulos, o Senhor preferiu João. Não, João é que escolheu debruçar no peito do Senhor. E amar, receber esse amor. Amém? E foi o discípulo que viveu tanto tempo, né? E escreveu todo o Apocalipse. Porque ele conseguiu extrair esse amor do Senhor. Amém? Então, você deve viver consciente, sabendo que Deus te ama. Deus te ama, irmão. Viva no calor do amor do Pai Celestial. Aprenda a viver nesse amor. Sinta que é amado por Deus. Você sente que é amado por Deus, irmão? Ainda que você não sente, creia que você é. Amém? Você é muito amado por Deus. E você sabe qual o significado do nome Davi? Alguém sabe o significado do nome Davi? É o amado. Então é necessário alguém que saiba que é amado por Deus para derrubar o quê? Gigantes. Davi sabia que era amado por Deus. Então, essa segurança do amor deu nele aquela coragem, né? E derrubou o gigante. Então, não importa o tamanho do gigante, ele sempre cai diante de alguém que sabe que é amado por Deus. Amém, irmão? O gigante é a pornografia, ele cai porque você sabe que é amado por Deus. Amado por Deus. Diga, eu sou amado por Deus. Então, os nomes bíblicos têm significado. Por isso, Davi, o significado do nome Davi é o amado. Então, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Ele não teve medo. Ele chegou de ser medo. Então, quando você entende que Deus te ama com perfeito amor, que é perfeito amor, é só Deus, né? Que tem o perfeito amor. E você entende que Ele te ama com perfeito amor, esse amor lança fora esse medo aí do teu coração, amém? Esse amor lança fora toda a frieza do seu coração. Às vezes seu coração está tão frio, né? Mas esse verdadeiro amor lança fora essa frieza aí, amém? Então o medo se baseia na falta de amor, irmãos. Quando você não sente que é amado, então esse medo tem a base dele nessa falta de amor. Então, quando você entende que Deus te ama, o medo sai de você. Sabia? Porque o inimigo vem te assombrar e você fala, eu sou amado.
Ai, Deus não te tolera, você é sujo. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu não sou sujo, eu estou. Mas o sangue de Jesus me lava. Amém, irmão? Então, entenda isso. Nós estamos assentados à direita do nosso Pai. E Ele nos ama muito. Você está sentado à direita dEle em Cristo. Porque Ele é a cabeça, você é o corpo. Então, você não pode... como que vai estar um braço andando para um lado, perna para o outro? Não, eles estão conectados. Amém, irmão? Então, nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestes. Então, ora as circunstâncias de cima. Quando você estiver orando, não olhe de baixo, mas olhe por cima, com Cristo, na visão dele. Amém? Efésios 1, 3 a 10. Vamos ler mais uma vez essa parte, só que mais versículos. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Onde? As bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Amém, irmão? E agora, e nos predestinou para si, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos o quê? Filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então, Ele nos deu essa posição. Nele temos o quê? A redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós temos o perdão de nossos pecados. Não vem com esse papo que o diabo chega e diga, você não vai ser perdoado. Diga para ele, eu tenho o perdão dos meus pecados. Amém, irmão? Então, e que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação de quê? Da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, em Cristo, tudo está junto, né? Então, onde estamos? Onde você está, irmão? Você tem que saber onde você está. Diga, onde você está? Diga, eu estou em Cristo nas regiões celestes, sentado à direita do Pai. Aqui está o esconderijo do Altíssimo, irmão. Amém? Aqui está a revelação do Salmo 91. Você está em Cristo, você está escondido nele. Esse é o esconderijo. Não está mais escondido para você. Amém? Ai, queria tanto esconderijo para me esconder. Onde é? É em Cristo, irmão. Amém? Eu já ouvi pastores dizendo isso. Onde que está esse esconderijo para me esconder? Tem até uma música que o povo canta. Esconda-me, onde o inimigo não me ache. E onde é o esconderijo? Eu que vou ficar escondido, né? Em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então, essas bênçãos se manifestarão na terra. Você está em Cristo, coberto com o amor dele, sem culpa. Diga, eu estou em Cristo, coberto com o amor dele, sem culpa. É assim que Deus te vê. Deus vê você assim. Não importa como o diabo te diz, ele te vê assim. Amém, irmão? Quando você está em Cristo, você também está no amado. Diga, quando eu estou em Cristo, eu também estou no amado. Deus ama atender nossas orações. Então, não chega com dificuldade de receber. Deus tem prazer em responder as tuas orações, irmãos. A barreira que coloca é eu e você. Mas Ele tem prazer em responder as suas orações. Então, Colossenses 3, de 1 a 10, vamos ler. Já a tua posição, vamos ler mais uma vez, bem alto. Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo. Em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória.
Portanto, agora olha a pessoa amada, querida por Deus, que Deus ama muito, olha o que ela faz. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Aí ele vai enumerar: prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. E por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Agora ele explica: nelas também andaste Nela também andaste aonde? Que tempo da sua vida você andou nessas coisas? No passado, quando ainda vivias nessas coisas, que tinha prazer nessas coisas, né? Prazer na prostituição, prazer na mentira, prazer no pecado. Mas agora, quem é você? Livrai-vos de tudo isso. Amém, irmão? Você é amado por Deus, livrai-vos de tudo isso. E ele vai dar a lista. A raiva, ódio, vamos ler bem alto para você se livrar disso, amém, irmão? Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. E vos revestiste de quê? Do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, isso é cristianismo, amém, irmão? Você é amado por Deus, você vai eliminar isso aí, porque Ele está dentro de você, amém? E vai te dar essa força. Então, aqui diz que podemos abandonar e eliminar essas práticas carnais. Sinta-se amado por Deus e nenhum gigante permanecerá na sua frente, amém? Lembra sempre de Davi, o amado, que ele chegou, ele não teve nenhum problema. Ele já olhou e disse: quem é você para ficar aí falando mal e blasfemando, seu incircunciso? Você nem tem aliança? Então você fala: Satanás, você não tem aliança, cala a sua boca, amém? Eu tenho aliança com o Pai. Então, 1 João 3:1, para encerrar, você escute aqui, ó. 1 João 3:1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido. O de sermos o quê? Chamados filhos de Deus. O que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então o mundo vai, quando você tem certas atitudes, vai dizer: mas você, hein? Você é muito otário. Isso é posição de se tomar, isso é jeito de agir, porque eles não conhecem a Deus. E não conhecem a posição do amor que é Deus. Amém, irmão? Então, quando alguém te ofende, até da sua própria família, que as ofensas mais dolorosas vêm da família, sabia? As ingratidões, aquele mau humor, sabe? Às vezes do seu próprio marido, ou esposa, ou filhos. Então, cada vez que você é surpreendido com essa maldade, né? Com essa ofensa de um ser que você tanto ama, aí você lembra na hora: eu sou amado por Deus. Amém, irmão? Não importa, eu sou amado por Deus. E vai meditando nesse amor, para que a ferida não fique aí, sangrando e machucando e te atrapalhando. Talvez você teve uma família que não expressava carinho, nem abraço, nem amor. Então, você não consegue fazer. E não recebe isso também na família. Aí você lembra de quê? Eu sou amada por Deus. Amém? Eu sou amado por Deus. Embora minha família não sabe expressar, mas Deus soube expressar. Ele amou tanto que deu o seu filho para morrer no meu lugar. Amém, irmão? Então, seja consciente que você é amado por Deus e você será capaz de controlar esses desejos da sua carne. Você será capaz até de matar esses desejos, amém, irmão? Da carne e viver uma vida celestial. Porque você vai viver no amor, sabendo que você é amado, amém? Então, as pessoas vão olhar e dizer: tem algo aí, tem alguma coisa nessa pessoa. Ele não é desse mundo. E não somos mesmo. Nós somos o quê? Celestiais. Diga: eu sou celestial. Eu sou do céu.
O céu se manifestará na sua vida aqui na terra, irmão. Você crê nisso, irmão? Se você crê, se coloque de pé, então. E fala, Senhor, eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida. Diga para ele, eu quero essa vida, Jesus. Eu quero. Amém, irmão? Diga, eu sou amado por Deus. Muito amado por Ele. Fecha seus olhos e começa a falar agora do seu amor para Ele.